Olá, meus queridos, vamos então fazer alguns exercícios de solubilidade das soluções, né? E para isso vamos dar uma relembrada aqui no conceito de soluções insaturadas, saturadas e supersaturadas. As soluções insaturadas possuem menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, né? E vocês lembram que o coeficiente de solubilidade é uma quantidade experimental, que é função da temperatura, e relaciona a quantidade máxima de soluto que uma certa massa de solvente pode dissolver. No caso das insaturadas, elas possuem menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade, ou seja, menos soluto do que o solvente pode dissolver. As soluções saturadas, elas possuem exatamente a quantidade de soluto estabelecida pelo coeficiente de solubilidade, e as supersaturadas possuem mais soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Aí a gente se pergunta, como é que pode ter mais soluto do que o solvente pode dissolver? Na verdade, o que a gente faz, é mudar a temperatura, para uma temperatura onde a solubilidade seja maior, e aí nessa temperatura a gente adiciona a quantidade de soluto desejada, e aí a gente retorna para a condição inicial cuidadosamente. Com isso é possível fazer que nessa temperatura inicial haja mais soluto do que o estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. No entanto, essa condição é muito instável, tendo em vista que a condição natural não é essa. E aí, se essa solução supersaturada for perturbada, ela tende a formar um sistema heterogêneo, composto pela solução saturada correspondente, e o excedente se apresenta aí como um corpo de fundo ou corpo de chão, tá? Então, vamos para a nossa... Não, antes da primeira questão, mais uma figura aqui que ilustra esse conceito, de insaturada, saturada e supersaturada. No caso aqui nós temos como exemplo uma solução aquosa de nitrato de potássio, cuja solubilidade é 31,6 gramas em 100 gramas de água, isso a 20 graus Celsius, Então, admitindo que a 20 graus Celsius a densidade da água seja 1 grama por ml, 100 gramas correspondem a 100 ml, é o que está representado aqui. Nós temos 100 ml, 100 ml, 100 ml e 100 ml. No primeiro caso, nós temos 20 gramas, ou seja, menos do que os 100 ml de água nessa temperatura poderiam dissolver. Então, a solução é classificada como insaturada. Nesse caso, nós temos 31,6 gramas, exatamente a quantidade estabelecida pelo coeficiente de solubilidade. Então, nós temos uma solução saturada. Aqui, nós temos 50 gramas, e aí na temperatura de 20 graus, 100 ml de água não conseguem dissolver 50 gramas, apenas 31,6. E aí, então, a composição do sistema é uma solução saturada e o excedente se apresentando como um corpo de fundo ou corpo de chão. Então, um sistema heterogêneo formado pela solução saturada com corpo de chão. Porém, se a temperatura for alterada, para uma temperatura onde o coeficiente de solubilidade seja 50 gramas, por exemplo, nós temos como formar uma solução com 50 gramas em 100 ml de água, e aí ao retornar para a temperatura de 20 graus Celsius, cuidadosamente, nós mantemos os 50 gramas dissolvidos em 100 gramas. Isso constitui então uma solução supersaturada, porém instável, uma vez que a condição natural é essa daqui. A 20 graus Celsius, 100 ml de água ou 100 gramas só conseguem dissolver 31,6. Então, a condição natural é um sistema heterogêneo, composto pela solução saturada e o excedente como corpo de fundo. Então, uma vez a solução saturada formada, com qualquer perturbação, ela tende a voltar para a condição real, onde não dá para dissolver aquilo tudo dissoluto, e aí nós temos um sistema heterogêneo, tá? Então, vejamos agora sim a nossa primeira questão. Observe o gráfico abaixo. Então, vamos observar. Nós temos a solubilidade expressa em gramas de soluto por 100 gramas de água em função da temperatura para 3 sais diferentes: o sulfato de césio, o clorato de sódio e o cromato de potássio. Então, a gente observa aqui que para o cromato de potássio, a temperatura influencia pouco a solubilidade, continua ali em torno de 60, mesmo que a gente aumente a temperatura. Já
O sulfato de césio, né, mostra uma solubilidade um pouco mais dependente da temperatura, né, de modo que quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta um pouco a solubilidade. E já o clorato de sódio é o sal dentre os três mais sensível com a temperatura. A gente observa aqui, né, que com o aumento da temperatura, a solubilidade dele varia, né, mais consideravelmente do que o sulfato de césio e do que o cromato de potássio. Né? Então, uma vez o gráfico observado e compreendido, vamos à questão. Né? A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação, ou seja, a quantidade de clorato de sódio, né, que gera uma solução saturada em 500 gramas de água na temperatura de 60 graus em gramas é aproximadamente igual a, né? Então, o problema trata de uma solução saturada composta por 500 gramas, né, de água a 60 graus. Né? Pelo gráfico, nós temos que a 60 graus, 100 gramas de água conseguem dissolver 140 gramas de clorato de sódio. Olha aqui, ó, 60, 140, tá? Então, a solubilidade do clorato de sódio a 60 graus é 140 em 100 gramas. Para, né, produzir uma solução a partir de 500 gramas de água, basta fazer a seguinte relação, né? 140 gramas do sal se dissolvem em 100 gramas de água. Isso é 60 graus. Então, a 60 graus, nós temos isso, que 140 gramas de sal se dissolvem em 100 gramas de água. Se eu quero considerar, né, 500 gramas de água, quanto de sal vai ser necessário, né? Então, quanto de sal vai ser necessário para saturar 500 gramas de água? Essa é a pergunta. Ó. A quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação, ou seja, a quantidade máxima que pode ser dissolvida em 500 gramas de água a 60 graus. Tá? Então, façamos a continha. 100x é igual a 140 vezes 500. X é igual a 140 vezes 500 sobre 100. Então, esses zeros eu posso cancelar. A minha conta se resume a 140 vezes 5, que é igual a, vamos pegar a calculadora, 140 vezes 5, 140 vezes 5, 700. Opa. Então, 700 gramas do sal. Né? Olha, o meu X está aqui e isso diz respeito a gramas do sal. Então, a minha resposta é 700 gramas do sal. Né? Então, essa é a quantidade de clorato de sódio capaz de atingir a saturação em 500 gramas de água a 60 graus Celsius. Tá? Vamos em frente. Uma solução aquosa saturada de acetato de chumbo, preparada a 18 graus Celsius com os cuidados necessários, pesou 45 gramas e, por evaporação, forneceu um resíduo sólido de 15 gramas. Calcular o coeficiente de solubilidade do sal nesta temperatura. Deixa eu botar para azul, que é a cor que eu acho que fica mais bonitinho. Né? Então, vamos fazer a representação do negócio. Nós temos aqui um becker, nós colocamos uma certa massa de água e nós fomos adicionando o acetato de chumbo. Vou colocar aqui
aqui a água, esse sistema todo, né, mantido a 18 graus Celsius, né? Então, eu consegui formar uma solução saturada, né? E esse sistema pesou 45 gramas. Vamos ler direitinho, ó. Uma solução aquosa saturada de acetato de chumbo, preparada a 18 graus Celsius, com os cuidados necessários, pesou 45 gramas, né? Então, esse meu sistema pesou 45 gramas. Quem são os componentes desse sistema, né, que geram esses 45 gramas? Né? Justamente a água e o acetato de chumbo, né? E aí é dito que, após a evaporação, né, restou um resíduo sólido de 15 gramas. Né? Então, esse sistema aqui foi aquecido, né, a água evaporou e restou 15 gramas de resíduo sólido. De quem? Né? De acetato de chumbo. Então, a nossa conclusão é que esses 45 gramas, eles eram compostos originalmente por 30 gramas de água e 15 gramas de acetato de chumbo. Então, quanto é o coeficiente de solubilidade? Né? É justamente a quantidade de soluto que um determinado solvente pode dissolver numa certa temperatura. Então, a 18 graus Celsius, esses 30 gramas de água conseguem solubilizar 15 gramas de acetato de chumbo. Então, nós podemos dizer que o coeficiente de solubilidade é simplesmente 15 gramas de acetato de chumbo para 30 gramas de água. Isso já é a resposta, né? Essa é a solubilidade desse sal em água nessa temperatura, tá ok? Vejamos a outra, né? As curvas de solubilidade têm grande importância no estudo das soluções, já que a temperatura influi decisivamente na solubilidade das substâncias. Considerando as curvas de solubilidade dadas pelo gráfico abaixo, é correto afirmar que, letra A, há um aumento da solubilidade do sulfato de cério com o aumento da temperatura. Então, vejamos, né, quais das curvas correspondem ao tal sulfato de cério. Esse é o iodeto de potássio. Esse é o nitrato de sódio. Essa curva é do nitrato de potássio. Essa é do cloreto de amônio. Essa é do cloreto de potássio. Essa é do clorato de potássio. E essa curva decrescente é do sulfato de cério. Né? O que essa curva decrescente indica? Que quando a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Né? Então, a letra A ela está errada. Né? Então, é correto afirmar que há um aumento de solubilidade do sulfato de cério com o aumento da temperatura? Não, pelo contrário. Né? Quando a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Letra B. A 0 graus Celsius, o nitrato de sódio é menos solúvel que o cloreto de potássio. Então, vamos ver a solubilidade dos dois e depois comparar. Né? A 0 grau, então estou eu aqui no 0. Né? Vamos analisar a solubilidade do nitrato de sódio. Está aqui a solubilidade do nitrato de sódio. Aí. Está aqui a solubilidade do nitrato de sódio a 0 graus Celsius. E o outro é o cloreto de potássio, o KCl. Né? Então, o que é a palha eu não sei dizer. Oh, céus. Deixa eu dar uma limpezinha aqui, gente. É o mistério da mesa digitalizadora, gente. Mistério. Vamos lá. Melhorou, filha? Nada. Totalmente perdido. Ai, um pouquinho de paciência. Pronto. KCl está aqui, né? 0 graus Celsius, né? Então, a solubilidade do KCl é em torno de 30 e a solubilidade do NaNO3 é em torno de 70. A letra B fala que o nitrato de sódio é menos solúvel. O menos solúvel entre os dois aqui é o KCl, né? Então, essa aqui também está errada. Essa não é a afirmação correta.
Vamos ver a letra C. O nitrato de sódio é a substância que apresenta maior solubilidade a 20 graus Celsius. Né? Então, vamos ver aqui a 20 graus Celsius, né? Aqui, nesse ponto, tem a solubilidade do sulfato de sério e do clorato de potássio, que são iguais aproximadamente em 20 graus Celsius. Nesse ponto, nós temos a solubilidade do KNO3 e do KCl, aproximadamente iguais a 20 graus. Esse ponto representa a solubilidade do cloreto de amônio, esse do NaNO3 e esse do Ki. Né? Então, a 20 graus Celsius, essa é a substância, esse é o sal, né, que apresenta a maior solubilidade em água, né, em 100 gramas de água. Letra C, errada, né, a 20 graus Celsius, a substância que apresenta a maior solubilidade é o iodeto de potássio. Então, não é essa a correta. Letra D. Resfriando-se uma solução saturada de clorato de potássio, preparada com 100 gramas de água de 90 para 20 graus, observa-se a precipitação de 30 gramas desse sal. Deixa eu mudar a cor da caneta e vamos analisar, então, essa letra D, né, que diz respeito ao KClO3. Então, eu estou em cima dessa curvinha aqui. Né? Relembrando, todos os pontos em cima dessa curva dizem respeito a soluções saturadas, né? Então, é a quantidade máxima que pode ser dissolvida de soluto em 100 gramas de água. Se eu estou em pontos acima dessa curva, eu estou representando soluções supersaturadas, né? Que tem mais soluto do que a quantidade máxima estabelecida pelo CS. E se eu estou abaixo, eu tenho soluções insaturadas, né? Que tem menos soluto do que o estabelecido pelo CS. Né? Então, vejamos aqui, né, duas soluções saturadas de KClO3, uma 90 e outra 20. Né? Então, a 90 graus eu tenho isso daqui, né? Esse ponto, que maravilha, esse ponto mega power, né? Esse ponto representa a solução de KClO3 saturada em 90 graus, e esse aqui representa a solução de KClO3 em 20 graus, né? Se eu resfrio de 90 para 20, o que acontece, né, com a solubilidade? Ela cai de 50, ó, vejam, de 50 para em torno de 10, né? Então, o que acontece com esses 40? Né? Esses 40 vão precipitar, né? Porque 100 gramas de água a 20 graus só conseguem dissolver em torno de 10 gramas. Se eu tenho inicialmente 50, o que acontece é que 40 vão ter que precipitar, não tem jeito. Então, a letra D está errada. Como é que a gente poderia organizar essa letra D? Né? Então, vamos colocar aqui, letra D. Né? A 90 graus Celsius, nós temos, né, 50 gramas de KCl em cada KClO3, né, o clorato de potássio, em cada 100 gramas de água. Quando eu levo o sistema para 20 graus Celsius, né? Que lindo! Esses 100 gramas de água só conseguem dissolver 10 gramas de clorato de potássio. Né? Olha aqui, ó. A 90 graus dissolve 50 gramas. A 20 graus dissolve 10 gramas, né? Então, quando eu levo de 90 para 20, se eu tinha 50, né? Agora só vai ter 10. Então, ocorre a precipitação de 40 gramas, de modo que a letra D não está certa, então só pode ser a letra E a resposta certa. Vamos ver, né? Dissolvendo-se 15 gramas de cloreto de potássio em 50 gramas de água a 40 graus, obtém-se uma solução insaturada. Então, vamos ver, deixa eu trocar para preto, porque agora já tem muita coisa ali no gráfico. Né? Então, diz respeito a cloreto de potássio, KCl, então a curva que nós vamos olhar é essa daqui, e a situação se desenrola em 40 graus. Então, é esse ponto aqui que eu tenho que olhar. Né? Em 40 graus, uma solução de KCl dissolve aproximadamente 40 gramas, né? 100 gramas de água, dissolvem 40 gramas. Então, vamos organizar a letra E aqui. Em 40 graus Celsius, nós temos 40 gramas de KCl em cada 100 gramas de água, né? 100 gramas de água conseguem dissolver 40 gramas de KCl, isso em 40 graus Celsius. A letra E fala
que, né, dissolvendo-se 15 gramas de KCl em 50 gramas de água a 40 graus, obtém-se uma solução insaturada. Então, vejamos, né? Se em 100 gramas é possível dissolver 40 gramas, em 50 é possível dissolver 20, né? Então, de fato, se eu dissolvo apenas 15, eu tenho sim uma solução insaturada. A letra D está correta, tá? Então, em 40 graus, 100 gramas dissolvem 40. Se eu penso em 50 gramas de água, é possível dissolver 20. E aí, se eu dissolvo apenas 15, obviamente eu formo uma solução insaturada. Beleza? E é isso, gente. São exemplos relativamente simples, né? Não passa muito disso, né? Vocês precisam praticar, né? Precisam buscar exercícios, porque, né, não tem como contemplar, né, por meio de vídeos, de exemplos, todas as situações. Então, agora o trabalho é com vocês, tá? Espero ter ajudado, espero que tenham compreendido. Um beijo. E o que eu mais gosto de falar, e é o principal, né? Que Deus abençoe vocês, a mim, a todos nós. E tamo junto. Qualquer coisa, entre em contato. Beijo. Tchau, tchau.